Boa tarde a todos e um bom domingo para todos. Gente, eu venho aqui falar sobre um candidato, sobre um senador. Um senador que eu admiro muito, um senador que realmente ele é do povão, ele trabalha pelo povo, né? Ele trabalha pelo povo e eu admiro muito esse cara. Ele é senador, né? E ele é de Minas Gerais. Gente, esse senador Cleitinho, ele é um camarada que é do povão. Ele é um camarada que ele é do povão, que ele trabalha em favor do povo, do eleitor. E esse Cleitinho, ele tem a mesma linha de raciocínio que eu tenho. E eu sempre ficava me perguntando, poxa, será que ele não vai ter ninguém na política que pense assim igual eu? E graças a Deus apareceu, né? Esse senador Cleitinho, né? Eles aí postou nas redes sociais uma coisa que eu achei muito bonita, é o café da manhã dele. E ele convidou os seus vizinhos, né, para tomar café com ele. E quem foi os vizinhos? Será? Bom, ele sendo um senador, lógico que você vai pensar, que você pode pensar que foi, ele chamou as pessoas ricas, as pessoas que têm dinheiro, os empresários, né? Não. Ele chamou os assalariados, os aposentados que recebem um salário mínimo, o trabalhador que recebe um salário mínimo, aquele senhor, aquela senhora que vende seus produtos na rua para ganhar o seu trocado, e chamou o governador de Minas Gerais. O governador foi, né? Inclusive conversou com as pessoas lá, ouviu as pessoas, tomou café, né, com aquelas pessoas e com o senador Cleitinho. Outra coisa que interessante que eu vejo também, que eu vi, é que ele foi em uma instituição e perguntou àquelas crianças qual eram os sonhos dela. E elas disseram que era tomar sorvete, comer cachorro quente. Ele pegou essas crianças e levou. Mas ele não pegou sem a ordem das pessoas que trabalham nessa instituição, não. Ele pegou as crianças com ordem dessas pessoas que trabalham na instituição, levou, deu sorvete a elas, cachorro quente a elas, enfim, ficou lá com elas e depois retornou com elas para a instituição. E lógico que pessoas que trabalham nessa instituição também foi. Aí agora estão dizendo que isso está errado, né? Isso é errado, isso não pode, né? O cara é um cara que trabalha pelo povo, o cara que fiscaliza, né? E disseram que não pode, que isso que ele fez não podia, porque ele levou aquelas crianças e aquela coisa toda. E tem o ECA, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, e aquela baboseira toda, né? E aí o que é certo, não pode fazer o que é certo. Agora, fazer o que é errado, pode. Igual o camarada que foi eleito pelo povo de São Paulo, né, pelo PL, ele é do partido do PL, né, todos sabem, o filho de Bolsonaro foi eleito pelo povo de São Paulo, né, ganhou as eleições e agora está onde? Está lá nos Estados Unidos, né, jogando sanções, jogando tarifaço contra o Brasil. Pedindo até que Donald Trump bombardeie o Brasil, né? Aí isso pode. Isso aí ninguém faz nada, ninguém diz nada, fica todo mundo caladinho, né? Porque isso aí pode. Agora o deputado Cleitinho, quando pegou aquelas crianças, levou elas para brincar, para se divertir, para comer, tomar sorvete, comer um cachorro quente, isso não pode. Mas jogar sanções
contra o Brasil, lesar a pátria, né? E contra a instituição brasileira, contra a Constituição brasileira, aí isso pode, né? Isso pode, mas fazer o bem às pessoas, fazer o que é certo, não pode. Infelizmente o mundo está assim. Infelizmente o mundo caminha assim. Mas não é porque o mundo caminha assim que eu sei que isso é certo, não. Vou deixar de fazer o certo para fazer o errado. Eu tenho que fazer o certo. Né? Eu tenho que fazer o certo. Porque eu fui candidato pelo povo, ganhei as eleições, eu tenho que trabalhar para quem? Para mim mesmo? Não. Eu tenho que trabalhar para o povo. Porque quem me colocou no Senado, na Câmara dos Deputados, no governo, na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura, na presidência, foi quem? Foi o povo. Certo? Eu não cheguei assim e disse, não, eu agora vou ser senador, me dá aí o papel, vou assinar aqui, pronto. Eu, Diógenes, declaro que sou senador, pronto, assino e pronto, sou senador. Não. Quem me colocou ali foi quem? O povo. Então eu tenho que trabalhar em favor do povo. Eu tenho que trabalhar para o povo. Eu tenho que buscar melhoria para o povo. Eu não tenho que trabalhar para mim, eu não tenho que buscar melhoria para mim igual o pessoal do PL. Porque o pessoal do PL, eles só buscam melhoria para eles, trabalham somente para eles, e o povo desculpe a palavra, que se ferre. E o povo, desculpe a palavra, que se lasque. Aí o que eu acho interessante é o seguinte, gente, eu vou dar uma pausazinha aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Então é assim que são os bolsonaristas, né? É assim que são os bolsonaristas, eles não trabalham pelo povo, né? Eles trabalham contra o povo. Tudo que é a favor do trabalhador, tudo que é a favor do povo, eles voltam contra. Aí eu vejo, que nem eu vi Nicolas, né? O deputado Nicolas, que é do PL, bolsonarista, falando lá da chacina que teve lá no Rio de Janeiro, dos policiais que morreu, e que as mãos de Deus estejam estendidas sobre aqueles policiais. Bom, um camarada que ele é contra o povo, certo? Tudo que é de bom para o povo ele volta contra, tudo que é bom para o trabalhador ele volta contra. Aí um camarada desse abre a boca e fala o nome de Deus como se tivesse Deus no coração. Um camarada desse não tem Deus no coração. O Deus talvez que ele esteja falando seja Satanás, porque a Bíblia diz que Satanás é o Deus desse século, né? Entendeu? Então, são pessoas que lutam contra o povo. Eles não lutam a favor do povo, eles não trabalham a favor do povo, eles lutam contra o povo, eles lutam contra o trabalhador. Essa escala 6x1, eles não querem derrubar, eles querem que continue. Por quê? Porque o trabalhador tem que ser escravo. O trabalhador não pode passar mais tempo com quem ele ama, com a família. O trabalhador não pode ter descanso, tem que trabalhar. 6 dias, folgar só um, e na segunda-feira volta de novo a trabalhar. Né? É isso que eles querem. Né? Que foi a proposta pelo PT, pelo PDT, PSOL, né? Por esses outros partidos. Mas os bolsonaristas não querem isso, eles querem escravizar o povo. Aí esses camaradas abrem a boca, falam em Deus como se tivesse Deus no coração, quando na realidade o Deus que eles têm no coração é o Deus desse século, que é Satanás. Essa é a realidade, certo? Essa é a realidade. Não trabalha para o povo, não trabalha pelo povo, trabalha para eles mesmos e trabalha por eles mesmos. Eles trabalham para eles mesmos e não pelo povo. Aí um camarada desse abre a boca, aí eles abrem a boca e diz que tem Deus. Fala em Deus, fala em Deus. Né? Bolsonaro mesmo, Deus, pátria e família. Isso aí foi de um filósofo que disse isso, há muitos anos atrás. Aí ele pegou isso, né, tomou para ele para enganar o povo, os evangélicos, porque graças a Deus eu não sou evangélico. Graças a Deus, eu agradeço a Deus porque eu não sou evangélico. Né?
Eu não sou, graças a Deus por isso. Né? Porque o evangélico ele não segue a Bíblia, ele segue o pastor. Né? O evangélico, qualquer coisa, ele corre para o pastor, ele não corre para Deus não, é para o pastor. Então eu não sou evangélico. Graças a Deus por isso. Né? Eu prefiro ser cristão, porque o cristão é aquele que ele aprende de quem? De Cristo. Os ensinamentos de Cristo. O que Cristo ensinou, ele está obedecendo, ele faz. Ele se esforça para cada dia mais e mais para obedecer aquilo que Cristo ensinou. Bom, vamos descer esse assunto para lá, né? Então, vamos voltar a Cleitinho. Então, o senador Cleitinho, ele é um camarada que luta pelo povo, que ele trabalha pelo povo, que ele fiscaliza, né? Ele vai lá e fiscaliza e tem que ser assim. Os deputados têm que fiscalizar todas as obras. Se aquela obra está parada, se está em andamento, se já foi finalizada. É isso que o deputado tem que fazer. Eles estão ali para trabalhar pelo povo, porque quem colocou eles ali foi o povo, e o povo não colocou eles ali para eles trabalhar para eles mesmos. A mesma coisa são os senadores. Quem colocou eles ali foi o povo. Então eles têm que trabalhar pelo povo. E é esse o meu raciocínio. E esse também é o raciocínio do senador Cleitinho. É isso que tem que se pensar. Quantos deputados pensam? Os bolsonaristas não pensam nisso. Os bolsonaristas pensam em trabalhar para os ricos. Pensam em beneficiar cada dia mais e mais os milionários, os super ricos. É para essas pessoas que os bolsonaristas trabalham. Aí existe bolsonarista pobre que ainda volta nos camaradas desse. Uns camaradas que ferra eles e eles acham bom. Agora, qualquer coisa que Lula fizer, porque Lula não presta, porque Lula faz fazendo benefício para o povo. Lula fazendo benefício para o Brasil todo. Lula não quer saber que o camarada vou ser bem sincero. Aí os bolsonaristas dizem que são da direita. Mentira. Certo? Eles são da esquerda. Por que eles são da esquerda? Porque tudo que é a favor para o trabalhador, eles votam contra. Tudo que é a favor para o povo brasileiro, eles votam contra. Sabe quem é da esquerda? É da direita? Pelo que eu estou vendo, pelo que eu vejo, é o PT, é o PDT, é o PSOL. É o PCdoB. São esses partidos, eu não sei os outros. Cleitinho é um cara que, certo? Ele é pelo povo também. Cleitinho não é do partido do PCdoB, não é do PDT, nem do PSOL, nem do PT. Ele não é desse partido não, mas ele é um cara que trabalha pelo povo. Né? Então, quem é da direita? São esses partidos que eu acabei de falar. Porque o PL é o da esquerda. Tudo que é contra o povo, eles aprovam. Tudo que é contra o povo, eles aprovam. E tudo que é a favor do povo, o PL, os bolsonaristas não aprovam. Satanás não é assim? Satanás, ele é assim. Tudo que Deus criou a favor do homem, ele está sendo contra. Ele tenta destruir. Ele tenta desfazer. Tudo que Deus criou, tudo que Deus fez a favor do ser humano, Satanás é contra. A mesma coisa são os bolsonaristas. Né? Então, é que nem eu digo, em que eu tenho que olhar, tem que se parar com isso. As pessoas não querem saber em analisar os seus candidatos não, se eles estão trabalhando pelo povo, se eles estão fazendo alguma coisa pelo povo, se eles têm projeto de lei a favor do povo. Não, o pessoal só está nessa agora. É Lula e Bolsonaro, né? Eles têm ódio de Lula, têm ódio e fica nessa. Eles não querem saber, olhar, não vamos olhar para o Congresso. O que é que o Congresso está fazendo por nós? Qual é o projeto de lei bom que eles têm para nós? Vamos olhar eles, porque o ano que vem
para você que não sabe, os bolsonaristas foi contra, certo? A taxação dos super ricos. Os bolsonaristas foram contra isso. Ah, o super rico também não tem que pagar não. Se o pobre não vai pagar, o super rico também não pode pagar não. Entendeu? Eles trabalham somente a favor do super rico. Então você tem que pensar que você colocou ele. Imagina aí, vamos lá, você é um trabalhador, você é um patrão, você é um dono de empresa. Você é um dono de empresa. Entendeu? Você é um dono de empresa. Aí você coloca um camarada para trabalhar na sua empresa, né? Para produzir na sua empresa. Aí aquele camarada começa a produzir para ele mesmo. Você vai achar bom isso? Ou ele começa a produzir, tudo que ele produz é para ele mesmo. Você vai querer isso? Você sendo patrão, pô, eu coloquei o cara aqui para trabalhar para mim. O cara está trabalhando para ele mesmo. Você vai querer isso? Não. O que é que você vai fazer? Vai colocar aquele camarada para fora. Eu não é. Então você colocou aquele senador, aquele deputado, aquele governador, aquele prefeito, aquele vereador para trabalhar para você. Se ele não está trabalhando ao seu favor, tira ele o ano que vem. O ano que vem eleições, aí você tem que fazer o quê? Tirar ele e colocar outro no lugar dele. Outro que trabalhe, né? Por você, que trabalhe para você. É isso que tem que se fazer. Ok? Pense aí. Os deputados, senadores, governadores, prefeitos, vereadores têm que trabalhar para o povo e não para eles mesmos. Ok? Um abraço e um bom domingo para todos.